Voltei aqui e eu vou só relembrar aquilo que a gente viu no último vídeo, que a gente estava trabalhando em cima do Bootstrap. E aqui eu coloquei um documento padrão do Bootstrap, né, que tem que sempre começar com a doctype. Isso aí já não é uma novidade para a gente que trabalha com HTML5, né, com suporte para HTML5, não vimos muito sobre HTML5 ainda. Aqui a gente tem as meta tags obrigatórias, né, de caracteres, e as viewports também para a gente trabalhar com mobile, com responsivo. Aqui a gente tem o link da folha de estilo, né, do CSS, que é uma folha de estilo que a gente não consegue mexer, mas a gente criou uma folha de estilo nossa, que é a Style CSS, e que a gente pode alterar o que a gente quiser nela. Então a gente pode estilizar os nossos conteúdos, ou seja, nós não precisamos necessariamente trabalhar só com uma folha de estilo, podemos ter várias. Aqui eu tinha a minha estrutura padrão que eu tinha começado a escrever, e aqui eu tenho os meus scripts, né, que são necessários. A gente tem que colocar esses scripts aí para a gente ter o acesso ao JavaScript para alguns dos componentes do Bootstrap funcionarem. A gente coloca isso antes de fechar a tag body lá, dentro da tag body, só que antes de fechar o body. Beleza? Aqui eu tinha criado, né, uma estrutura padrão, onde eu trabalhei com container e eu trabalhei com uma class row, né, que é uma linha, e dentro dela eu criei aqui o meu conteúdo em 8 e 12 colunas, certo? Então, se eu olhar aqui o meu site, ele está assim, ó. E aí eu estava falando para vocês sobre essa coisa do container e tal, e se eu quisesse criar algo fora do container, né, e aí entendendo o container é o seguinte, gente, o container, ó, se a gente olhar aqui na tela de grid do Bootstrap, ele fala o seguinte, largura máxima do container. Então, por exemplo, telas extra small, telas muito pequenas, menores que 576 pixels, elas não têm container. Telas que são maiores que 576 pixels, maior ou igual, elas têm um container de 540. Telas medium, né, telas médias, que são iguais ou maiores a 768, ou seja, tablets, elas têm um container de 720 pixels e assim por diante. Então, por exemplo, a minha tela aqui ela tem 1280 de resolução, de largura. Então ela é igual ou maior 1200 pixels de largura. Logo, ela é uma tela extra large. E a largura máxima do container dela é de 1140. Vamos tirar a prova real aqui, ó. Se eu fizer uma medida aqui, ó, olha lá, ó, ele está dando 1140. Ó. Passou um pixelzinho ali, mas é 1140, ou seja, essa é a largura do container. Então, o que é o container? É você fechar o seu conteúdo numa estrutura aonde vai sobrar uma margem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E o seu conteúdo vai ficar sempre centralizado. Ó. Tá vendo? Ele está sempre pegando o tamanho do container. Só que, óbvio, na tela pequena, como eu mostrei para vocês, não tem container. Ó. Então ele gruda ali. Ó. A tela super pequena, extra small, ele não tem container, então ele gruda nas laterais. Como a gente está vendo aí, beleza? Vamos dar seguimento então e vamos entender um pouco mais sobre essas colunas. Ó. Eu escrevi ali call 8. Gente, se eu escrevi call 8, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que vai ter 8 colunas, esse div do conteúdo, e essa div aqui da sidebar vai ter 4 colunas. Só que se a gente analisar aqui, ó, o prefixo de cada uma delas, eu estou escrevendo para extra small, para tela extra small. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as telas acima dela vão manter esse mesmo tamanho dela, vão manter essa mesma proporção, 8 e 4. Então é por isso que quando a gente atualiza aqui o nosso site, ó, a gente tem o conteúdo aqui ocupando 8 colunas e a sidebar do meu blog que iria aqui ocupando 4 colunas. Ó. Isso não vai mudar em momento nenhum. Por quê? Porque eu declarei isso para essa tela aqui, ó, a tela extra small. Lá na minha tela extra small, que eu declaro com a classe col-hífen o número de colunas que eu quero, eu declarei que vou ter 8 e 4. Logo, tudo que está acima dela, todas as telas que estão acima dela, elas vão assumir esse 8 e 4. Entendeu? Então, o que geralmente a galera faz? O que você pode fazer, o que a galera faz? Vou falar as duas coisas. Se você quiser declarar para cada tamanho de tela aqui uma quantidade diferente de divs que ela vai ocupar, de divs, não, de colunas que ela vai ocupar, você pode. Ó.
Então, por exemplo, vamos supor que na minha extra small eu queria que o meu conteúdo tivesse tamanho 12, então ele ocupasse a tela inteira, e a minha sidebar fosse lá para baixo com 12 também, que isso é muito comum em blog. Então, ó, se eu atualizar aqui, ó, ele vai ficar uma linha em cima da outra. Por quê? Porque eu só declarei extra small, então eu só declarei para essa aqui que ele ia ter 8 e 12. Se eu quisesse que em determinado momento aqui ele mudasse a forma, por exemplo, se eu quisesse que de tablet para cima ele mudasse, então eu vou usar para telas medium, maior ou igual a 768 pixels de largura. Então eu teria que usar o call MD. Então o que, que eu faço? Eu venho aqui, ó, e dou um espaço, lembrando que eu posso ter mais de uma classe, né? Então eu dou um espaço depois da call 12, ó, e coloco assim, ó, call MD 8. E aqui eu coloco um call MD8 também. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, se eu tiver numa tela extra small, uma tela muito pequena, ela vai ocupar 12 e 12, ou seja, vai ficar uma em cima da outra. Mas se eu tiver numa tela média, numa tela de tamanho de tablet, ela vai ocupar, opa, errei aqui, ela vai ocupar 8 e essa aqui vai ocupar 4, ou seja, vai ficar tal como o sidebar mesmo. Ah, professor, e nas telas extra large? Gente, eu declarei essa aqui, ó, eu declarei a extra small e declarei essa medium. Então, quando for uma tela small, ela vai manter o 1212, que está declarado aqui, ó. E aqui é um breaking point, ó. Então, tipo, tudo que tiver acima do call MD, então eu declarei só o breaking point, o pequeno lá, a extra small e o medium. Então, o que quer dizer isso? Tudo que está acima no large, no extra large, vai assumir o tamanho da MD. E tudo que está entre a MD e a call vai assumir o tamanho da call. Então, tipo, esse SM vai assumir 12 e 12 colunas. Quer ver? Vou atualizar aqui para a gente ver. Ó. Olha só. Deixa eu atualizar lá meu call 12, call 12, call MD8, call MD4. Algo de errado não está certo, né? Ó, call MD4, ele automaticamente nas telas menores ele vai pegar o call 12, ó. Tá vendo? Call 8 e call 12. Mas, deixa eu declarar isso aqui, ó. Pronto. Então, a gente tem que declarar a maior primeiro, né? Mas beleza, ó, funcionou aqui. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu apenas disse o seguinte, ó. Call MD8, call MD4. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu tiver uma tela que é medium, que tem 768 pixels de largura, pelo menos, ela vai ter 8 colunas e essa aqui vai ter 4, vai ficar no modelo sidebar. Só que se for menor que ela, se for call, se for no extra small, eu vou trabalhar com call 12, então cada uma vai ficar uma em cima da outra. E tudo que está entre a MD e a call, que seria essa aqui do call SM, ele vai ficar prevalecendo o call aqui de baixo, tá? Então beleza, o nosso site está aqui, beleza. 8 e 4, eu vou mexendo aqui, ele vai diminuindo. Ah, e se eu quisesse diferenciar nas maiores também, eu poderia fazer isso. Ó. Eu posso mandar um call XL e o call XL eu posso colocar ele diferente. Ó. Então eu venho aqui, call XL. Ah, no meu XL eu vou ter 6 e 6, por exemplo. Vai ficar uma ao lado da outra de tamanho igual. Ó. Só de atualizar ali, vocês já vão ver que, ó, eu tenho as duas iguais aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu fiz para call XL eu ter 6 colunas e 6 colunas. Logo ficou lado a lado. Só que quando eu for diminuindo aqui, ó, viu que ela já ficou 8 e 4, viu que ela já mudou a porcentagem aqui das larguras? E quando eu for diminuindo mais, ela vai diminuir mais e ela vai ficar uma em cima da outra. Ó. Sacou? Ou seja, isso que eu fiz é trabalhar as nossas colunas
para que a gente tenha essa responsividade. Entendeu? Então, tipo assim, eu posso declarar as classes de cada tipo e tamanho de tela para que o meu site seja responsivo e funcione melhor, funcione de maneira mais ideal em cada tipo de tela que eu declarei. Mas eu já vou contar um segredo para vocês. O que a galera faz? A galera usualmente não declara todas. A galera foca em um tamanho. Por exemplo, nesse call MD, já vi muita gente fazendo no call MD e no call SM só. Ou seja, SM é para dispositivos small, né? E o MD é para dispositivos mediums, né? Então, para dispositivos pequenos, para celulares aqui, a gente vai ter o call SM. E para medium a gente vai ter o tablet, né? Então vai ser para telas médias, o tablet, a gente vai ter o call MD. Ou seja, a galera ou declara só o call SM e tudo que está acima vai prevalecer em relação ao call SM, ou declara só o call MD e tudo que está acima vai prevalecer em relação ao call MD. Vamos fazer esse teste só para vocês sacarem. Ó. Call MD8, call MD4, que foi o que eu declarei aqui. Ó. Se eu der uma atualizada, ó, beleza. Como a tela é maior que a tela média, eu estou na tela extra large, ela está prevalecendo 8:4, que foi a última declaração que eu fiz. Vou diminuindo aqui, ela vai sempre diminuindo. Ó. Só que na hora que ela chega na tela small, ela vai prevalecer sempre 12 colunas para cada. Por quê? Porque eu não declarei isso. E é por isso que a gente pode fazer sempre escolhendo ou call MD ou call SM. A menos que você queira fazer um layout super diferente para o extra large, entendeu? Então eu estou falando só uma forma de você facilitar o seu processo. Se eu quisesse, por exemplo, colocar o call SM aqui, ó, olha só, atualizei, então tudo que está acima do SM manteve 8:4. Vou diminuindo, ó, aqui é o SM, ó, agora ele mantém 8:4. E no call, só no call, que é a tela extra small, ele vai pegar e vai fazer 12 para cada. Então essa sidebar vai para baixo da linha. E esse conteúdo vai ocupar 100% aqui, ó. Vejam só. Entendeu? Então, tipo assim, geralmente, o que a galera faz? Os programadores aí. Eles declaram só o call SM ou só o call MD. O mais comum que eu vejo a pessoal declarar é o call SM, tá? Então, beleza. Isso aqui eu queria mostrar um pouco mais a forma de escrever isso para vocês. Existe certo, existe errado? Não. Existe mais fácil e mais difícil. Se você quiser declarar como que vai ficar o seu layout em todas as telas, é só você colocar as especificidades de classe lá, colocar várias classes dessas e falar quantas colunas que você quer trabalhar. O que eu te oriento é, de repente, você trabalhar com ou call SM ou call MD, que é o mais usual, para você não ter que ficar declarando tantas. E aí, por exemplo, você pode fazer isso que eu fiz aqui, ó. Declarei call SM 8:4, então esse aqui seria SM, essa aqui está com 8, essa aqui está com 4. E tudo que está maior, acima disso, vai manter o padrão 8:4. Tudo que está menor vai ficar sempre com largura total, cada uma das divs. Ó. Então esse eu acho que é a maneira mais interessante da gente trabalhar, beleza? Vou encerrar esse vídeo e vou partir para o próximo da gente começar a trabalhar em cima desse nosso layout aqui que eu tinha já pré-estabelecido anteriormente.